Bom dia, paz do Senhor Jesus. Me chamo Castro Neto. Temos aqui o canal Falando de Deus, que foi algo que Deus colocou no meu coração para a gente estar sempre publicando alguns vídeos para refletir sobre a palavra de Deus, falar sobre Deus, as maravilhas de Deus, os milagres, as questões de testemunho, mas principalmente falar sobre a palavra de Deus. Porque quando a gente quer estar perto do Senhor, uma das formas que temos de estar perto de Deus é na leitura da palavra, em oração, em buscar estar sempre refletindo as coisas que Deus gosta, buscar fazer aquilo que agrada a Deus, o nosso Pai soberano. E eu quero te desejar, nesse início de ano de 2025, muita paz, muita felicidade, muita presença de Deus na tua vida, que o Senhor Deus possa te dar nesse ano vitórias. Não estou falando de vitórias financeiras, materiais, não, mas que Deus te dê vitórias espirituais, que você possa crescer na presença do Senhor, que você possa ser mais queridinho ainda por Deus, mais do que você já é, porque quando a gente está na presença do Senhor, o Senhor tem muito mais compromisso conosco, entendeu? Então que esse ano seja um ano de vitória, sabe? Se tu está buscando algo na tua vida, que Deus possa te honrar com isso que tu busca. Não sei o que você quer, não sei o que você ora a Deus, mas que os planos do teu coração possam estar alinhados com o de Deus, e assim Deus possa possibilitar que teus sonhos, teus planos, teus desejos aconteçam, tá bom? Então a gente deseja aqui do canal, né? Nós queremos te desejar a todos vocês, os inscritos e os não inscritos, mas que acompanham, que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês, tá bom? Deus abençoe, Deus guarde. E hoje eu vim trazer a reflexão, está escrito em Tiago, no livro de Tiago. Tiago é o meu irmão de Jesus Cristo. Ele é meio irmão, porque Tiago é filho de Maria, com José. É irmão, meio irmão de Jesus. Porque Jesus Cristo, ele é filho do Espírito Santo, né? Ele é filho de Deus. Quando ele vem ao mundo para se incorporar, para se carnalizar, se tornar carne, segundo os objetivos de Deus Pai, Criador, Deus Yahvé, ele tinha esse plano para salvar a humanidade. E ele fez com que seu filho Jesus Cristo descesse dos céus e se tornasse um ser humano. E passasse por tudo, quase tudo que a gente passa, né? Nosso sofrimento, nossa luta. E no livro de Tiago, no capítulo 2, vai falar sobre a questão da fé, que é algo importante. A fé, ela significa uma força espiritual, algo que você acredita, que você sempre está buscando ter forças espirituais, acreditando em Deus, que algo vai acontecer, que algo vai se cumprir na tua vida. Quando você começa a orar, você tem essa força espiritual, e quanto mais ora você vai aumentando essa força espiritual. E a fé é algo que está sempre descrito na Bíblia, desde Abraão até Apocalipse, né? Você tem que ter fé, buscar o Senhor Deus de todo o coração, com todo o teu entendimento. A palavra de Deus tem isso, né? E não se firmar no teu próprio conhecimento. Só que Tiago, quando ele traz isso para alguns irmãos da época dele, contemporâneos, ele veio trazer indagações. Por que as pessoas achavam que só ter fé era necessário para ser salvo? Só ter fé em Cristo, acreditar que Cristo veio ao mundo, que Cristo morreu e ressuscitou e subiu aos céus, você estaria salvo. E Tiago veio quebrar esse paradigma. Ele veio falar que isso não era bem assim. Ele vem falar que a fé sem obras, sem uma vivência dentro da fé, ela é morta, não serve de nada. Então, é importante ter fé? Claro que é importante ter fé. Mas para a salvação em Cristo Jesus, a gente tem que ter, além da fé, a gente tem que ter obras. Obras que chancelem, que respaldem que você
está no caminho correto, na fé em Cristo Jesus. Tá ok? Então, no capítulo 2 de Tiago, ele vai falar que a fé sem obras é morta. Eu vou ler um pouquinho a palavra, certo? Para a gente entender um pouquinho, tá bom? Depois eu vou fazer os comentários. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Ele já começa a primeira pergunta. Será que essa fé pode salvá-lo? Isso aqui é uma pergunta retórica, pessoal, que eu vou explicar depois, tá bom? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês disser a eles: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não dê a eles o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ele pergunta: qual é o proveito disso? Assim também é a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. Certo? Ele fala isso. Mas alguém dirá: você tem fé? Outra pergunta retórica. Outra pergunta retórica. Diz aqui: mais alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Ou seja, outra indagação retórica. Você crê que Deus é um só? Ele pergunta novamente. E é uma pergunta retórica que ele já sabe a resposta. E a pessoa vai dizer que sim. Aí ele responde: faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, ele afirma, né? Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Ele pergunta novamente, né? Ele faz essa pergunta: ó, seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Aí ele afirma: por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava? Ele ainda continua falando. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras de Abraão, e que foi pelas obras que a fé se consumou em Abraão e se cumpriu a escritura, que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Olha que maravilha a pessoa ser chamada amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Ou seja, ele está dando um exemplo de Abraão no contexto que ele vem explicar que a fé sem obras é inútil. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Outra pergunta que ele faz, né? Explicando que a fé sem obras é morta, explicando através de Raabe. Pois, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Palavra da salvação. Pessoal, essa palavra, Tiago veio quebrar o paradigma no intuito de que as pessoas estavam acreditando. Paulo, quando começou a pregar para os gentios, os não-judeus, ele só falava isso, que você precisava ter fé para ser salvo. Realmente você precisa, só que não é apenas a fé. Tiago vem dizer que não é apenas a fé. Você tem que ter uma vivência através da fé, mostrando seus frutos da fé, as obras que você vai fazer quando você tem a fé que Jesus é teu único e verdadeiro Senhor e Salvador da tua vida. Tu crê nisso
verdadeiramente no teu coração, ok, você crê, porém, você tem que demonstrar para as pessoas na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, que você realmente tem fé, mas não é só da boca para fora. Porque se a gente parar para pensar, na pregação de Paulo, era só a pessoa chegar num templo, né, onde pessoas estivessem reunidas e declarasse publicamente que aceitava Jesus como Senhor e seu Salvador de sua vida. A igreja cristã do século I, depois que Jesus morreu e foi aos céus, eles tinham isso e eles eram batizados, né? Então, nesse sentido de declarar, até um ateu ele pode declarar. Se chegar para uma pessoa e dizer assim, ei, toma R$200 ali, vai lá na frente ali do altar e diz que tu aceita Jesus como teu único e verdadeiro Senhor e Salvador da tua vida, e aí você simplesmente estaria salvo. Só que não é assim. Você não está de coração aceitando a Jesus. E quando você aceita, além de ser de coração, você tem que buscar ter uma vivência pautada na vida cristã, de amor, de carinho, de dureza, também de pregação, para mostrar o que é o certo, para tentar, com amor, passar para as pessoas a importância de Jesus na vida da gente. Com amor, tudo é com amor, entendeu? Jesus veio para trazer o amor, também a justiça, mas principalmente o amor, entendeu? E a justiça, ela tem que correr lado a lado com amor, porque a gente precisa de justiça, a gente precisa ter disciplina, porque se a gente não tiver disciplina, a gente vai se perder no meio do caminho, a gente vai abandonar o Senhor, a gente vai se desviar, e não é isso o foco do cristão. O cristão, ele quer estar perto de Deus, ele quer estar na presença do Espírito Santo diariamente, em oração, em santidade, quer buscar a presença de Jesus Cristo, pedir a intercessão de Jesus Cristo na vida do cristão. Então, pessoal, é isso. Então a gente tem que ter a fé, mas a gente tem que ter uma declaração de fé, uma vida pautada na fé. Então, depois que eu fiz a leitura, eu anotei algumas coisas para a gente debater aqui, ó. Tiago indaga aos irmãos se pode ter fé sem ter obras, né? Inicia a palavra assim. E se isso tem algum proveito? Ele continua fazendo pergunta. E se tal situação poderá salvar a alma da pessoa? Nesse sentido, ele faz perguntas retóricas, que ele sabe a resposta. Ele sabe que a resposta é não. Não é possível ser salvo apenas com fé, sem obras. Não é possível afirmar, abrir a boca e dizer que tem fé e se não tiver obras. E essas obras não é no sentido de você ter uma obra assim social, não é nesse sentido, não é nesse sentido. Essa obra é a tua vivência diariamente nos locais que você anda, entendeu? No templo, na igreja, na escola, na faculdade, em casa, no teu casamento, no teu lar, entendeu? É a tua vivência. Tu afirma que tem fé, mas tu é uma pessoa rude, uma pessoa má, uma pessoa angustiada, uma pessoa amargurada. Então, se você é assim, Cristo não está na tua vida. Você pode dizer que tem fé, mas você está se enganando, entendeu? Então, nós temos momentos que a gente vai ficar triste, vai se magoar com alguém, mas aí você logo em seguida, passou aquele momento, você já tem que pedir perdão, você já tem que tratar com amor as pessoas. Ninguém é obrigado a fazer o que tu quer, ninguém é obrigado a fazer o que você deseja, nem tudo que você acha que é certo pode ser certo para outra pessoa. Então é isso. Então, Tiago, meio irmão de Jesus, ele veio falar isso, certo? Ele veio dizer para as pessoas que tivesse cuidado. Não era só afirmar que tinha fé, que aceitava Jesus, não. Tinha que ter uma vida vivenciada, né? Desculpa até o pleonasmo, mas tem que ter uma vida pautada na palavra de Deus, nessa força espiritual que você diz que tem, que é a fé, você tem que mostrar para as pessoas.
as pessoas verem os frutos da tua fé, porque é o que te leva à salvação. A pessoa olha para tu e dizer: poxa, o irmão é diferente, a irmã fulana é diferente, olha como ela agiu, olha como ela foi misericordiosa, olha como Jesus Cristo está na vida dela. Porque se você começa a tratar as pessoas mal, gritar, perder a paciência, não ter domínio próprio, nós vamos perder as pessoas por caminho de Jesus, tá bom? Então, no versículo 15 e 16, Tiago faz outras perguntas, retóricas, claro, né? Que ele já sabe a resposta. Ele fala: se o irmão precisar de roupa e alimentos, aí você vai dizer assim, ó: Deus te abençoe, meu irmão, vá se alimentar, cuide de se vestir. E você podendo ajudar, não tira R$ 10 do bolso para pagar um sanduíche, para pagar uma refeição, um lanche, para comprar uma roupa. Se você tem roupa usada, né, você não doa. Então, pessoal, é isso. Você acha que tem fé fazendo isso? Você só está abençoando a pessoa da boca para fora, que não vai servir de nada. Porque aí você teria que ter a obra de pegar o alimento, ou pegar um dinheiro, ou pegar uma roupa, e dar para esses irmãos que estão necessitados, estavam passando frio, fome, entendeu? Eu não vou dizer no sentido de a gente ser bobo, ser besta, como é chamado aqui no Ceará, né? Porque tem pessoas que plenamente têm capacidade de trabalhar, de buscar um trabalho, tem força, é uma pessoa nova. Porque a gente vê muitas pessoas pedindo, isso até me incomoda, eu peço perdão a Deus por isso, porque a gente, segundo a palavra de Deus, a gente não pode negar. A gente não pode negar. A pessoa está ali pedindo, a gente tem que dar. Só que às vezes a gente fica muito: poxa, por que essa pessoa não trabalha? Por que essa pessoa não busca? Tá entendendo? Às vezes a pessoa tá no lamaçal de droga, bebida e pedindo dinheiro, entendeu? A gente pode dar, entendeu? Só que às vezes incomoda. Mas assim, eu particularmente, o que eu faço? Eu gosto de sempre andar com trocadinho. Ah, não quero dar, beleza, mas um trocadinho não vai te deixar mais pobre financeiramente do que você já é. Então é bom andar com as moedinhas, entendeu? Para você abençoar ali. Porque a pessoa pelo menos não volta de mãos vazias, né? E é chato você dizer um não. E às vezes você vê que a pessoa tem capacidade de trabalhar, mas aí você fica assim, né? Poxa, eu trabalho, eu dou duro, vou dar meu dinheiro. Mas assim, para também não ser uma pessoa avarenta, para não ser uma pessoa que quer desagradar a Deus, eu gosto de fazer isso. Gosto de andar com as moedinhas, trocadinho, para poder... Agora, se Deus tocar, vai lá, abençoa, aí Deus fala contigo, aí é contigo. É você e Deus. Entendeu? Você sabe quando Deus fala contigo, você tem aquele feeling que eu digo que é o Espírito Santo dizendo para ti: ó, faz assim. Então, faz dessa forma, tá bom? E aí, ele fala, né, que a gente deve abençoar. Se você está vendo um irmão necessitado, passando necessidade, doente, você podendo ajudar, ajude, entendeu? E aí, desse jeito de agir, no versículo 15 e 16, ele fala que a fé, ela é morta, porque você não está tendo uma obra de ajudar aquela pessoa, você não está tendo a caridade. Então, pessoal, a gente tem que atentar para isso. Hoje, na nossa reflexão, eu trago isso. Eu gosto de fazer assim: ah, se eu não quero ajudar porque eu acho que a pessoa vai comprar bebida, vai comprar droga, você diz: Senhor, estou dando porque a tua palavra manda ajudar. É o Senhor e Ele. Estou fazendo a minha parte. Entendeu? A gente faz isso. No 18 e no 19, Tiago faz perguntas retóricas, que ele também sabe a resposta. E se alguém disser: você tem fé e eu tenho obras? A pessoa tem fé. E ele estava, provavelmente até ele falando, né? Ele perguntando a alguém: então me mostre se sua fé sem obras. Ele pede para a pessoa mostrar: me mostre tua fé sem as tuas obras, que eu com minhas obras lhe mostro a fé. Tiago ainda pergunta se essa pessoa crê em Deus, se Deus é um só. Outra pergunta retórica, que ele sabe a resposta, que a pessoa vai dizer que crê, que sim, que Deus é um só. É o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É um Deus só, mas que tem as suas subdivisões da questão espiritual, né? Mas todos três são Deus.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é o único Deus, certo? E ele afirma que até os demônios creem em Deus e tremem na presença de Deus. E ele diz que a pessoa que faz muito bem em acreditar que Deus é um só, porque até os demônios creem nisso, entendeu? Então a gente tem que crer, e até uma diferença, né? Os demônios que desceram junto com Satanás na rebelião dos céus, eles viram Deus, eles sabem quem é Deus, eles sabem a glória. E aí eles conviveram e sabem que um dia Deus vai proferir o juízo final e eles vão para o inferno, vão para o lago de fogo eternamente, entendeu? E nós, seres humanos, que a gente sabe porque a Bíblia fala isso, mas a gente não conheceu Deus de ver, de presenciar. A gente tem as manifestações do Espírito Santo na nossa vida, entendeu? Em milagres, em testemunho, em até visões, que tem pessoas que veem manifestações de Deus, de ver anjos, de ver situações assim, até situações de ver espíritos, demônios. Tem pessoas que veem e relatam diversas coisas que aconteceram. E aí é o que eu digo, a gente tem que acreditar e crer e buscar, mesmo sem a gente ter visto aquela glória lá no céu, né? Mesmo sem a gente ver, a gente tem que crer, tá certo? E Tiago chama de tolo aqueles que acreditam que a fé não precisa de obras. Ele ainda pergunta se quer que ele prove que precisa de obra, né? Eles querem que essa certeza, se eles querem ter essa certeza, ele faz essa indagação também, e eles com certeza vão querer ter. E aí ele vai falar sobre Abraão e Raabe, né? Aí no versículo 21 ele afirma, Tiago, ele faz a afirmação que pelas obras de Abraão foi justificado por Deus ao oferecer seu filho Isaque. Ou seja, Deus sempre falou com Abraão, quando ele sair da terra dele, da parentela dele, pegar a família dele e sair peregrinando, que ele ia ter uma grande descendência, ia ter uma grande posteridade, ia ter muitas terras, né, ia ser herdadas pelos descendentes dele, né? E tinha promessas na vida de Abraão, assim como Deus tem promessas na nossa vida. Então Abraão, ele creu no Senhor, e no meio do caminho ele questionava a Deus: Senhor, como tu vai me dar uma grande prosperidade se eu nem filhos tenho, se o descendente da minha casa será um escravo? Ele falava isso, né? E aí Deus: olhe para o céu, veja as estrelas, se puderes contar, ali será a tua posteridade. Então Deus abençoou tremendamente os descendentes de Abraão, entendeu? Deus foi, e a bênção passou para Isaque, né? E a bênção passou para Israel, entendeu? E aí a gente vê as 12 tribos de Israel, povo numeroso, povo vencedor, porque Deus lutava as lutas deles, né? Mas é um povo que, devido ao pecado, à carnalidade, à desobediência, se desviava. E todos nós sabemos que, ao viver uma vida carnal, uma vida pecaminosa, uma vida pecadora, vai trazer pecados. O Senhor, ele limpa tudo. Quando você se entrega verdadeiramente a Ele, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, o Senhor, ele limpa tudo. Porém, saiba que aquilo traz consequências. Não é apagado. O pecado em si, ele é apagado, mas as consequências, elas vão existir. Então Deus deu um filho a Abraão, Isaque. E para ele ver a fé de Abraão, ele pediu uma obra de Abraão: vai lá e sacrifica teu filho. E Abraão tinha tanta fé em Deus, mesmo triste, amargurado, porque Deus pediu aquilo, mas eu creio na minha cabeça de
pregador, de leitor da Bíblia, que ele talvez pensou assim, mas meu Deus é tão poderoso, já me provou tanto, fala comigo, que na hora que ele cravasse o punhal em Isaac, o Senhor ia trazer a vida de Isaac de volta. Eu imagino na cabeça de Abraão que a fé dele era tão grande, mas quando ele ia fazer, o anjo do Senhor mandou ele parar, que não fizesse aquilo com o menino. E devido àquilo, Abraão foi considerado amigo de Deus. Ele creu em Deus. Tudo que o Senhor mandou Abraão fazer, ele fez. E a gente não faz, os crentes, os cristãos não fazem. A gente não faz o que Deus manda. A gente é desobediente. A gente não faz o que o Senhor nos manda fazer. A gente sabe o que é o certo e não faz. A gente sabe o que é errado e acaba fazendo. Entendeu? Então, é por isso que a gente tem que buscar se santificar, buscar a presença de Deus, né? Então a gente tem que ser como Abraão, ouvir a voz de Deus, buscar a voz de Deus, ser uma pessoa íntegra, justa, que obedece ali a Deus, e para a gente também ser chamado de amigo de Deus. Já pensou Deus falando teu nome? José, você creu em Deus e você é amigo de Deus. Maria, você creu em Deus. Paulo, você é amigo de Deus, você creu em Deus. Antônio, entendeu? Então, pessoal, é isso. Tiago, ele vem alertar que não é só dizer que tem fé, tá bom? Aí ele fala no 22, perceba que a fé andava junto com as obras, e pelas obras a fé de Abraão se consumou, né? Então, falei, né? E ainda fala no 23 que foi cumprida as escrituras. Abraão creu em Deus e isso foi atribuído a Abraão por justiça. E Abraão foi chamado amigo de Deus. É o que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar ser chamado amigos de Deus. Certo? No versículo 24. Assim também, Tiago vai explicar que uma pessoa é justificada pelas suas obras e não somente pela sua fé. Ou seja, chancelando, carimbando, que não é só apenas ter fé. Não é. Tem que ter obras, tem que ter vivência, tem que ter frutos da tua vida cristã, para as pessoas verem isso e querer estar também nessa presença de Jesus Cristo. E principalmente o seu Deus que está lá no céu ver e te abençoar e te proteger e te guardar. Tá certo? E o 25, Tiago nesse versículo ele vai falar cita a prostituta Raabe, pois por suas obras foi justificada ao acolher os emissários israelitas enviados por Josué para observar a terra, e os escondeu para que não morresse, e os ajudou a ir embora por outro caminho para não serem achados e mortos. Ou seja, ela com a sua conduta, ela sabia que os israelitas iam dominar Jericó, e ela sabia o quão Deus era forte e vinha abençoando os israelitas, e ela sabia disso porque chegava aquela informação que Deus tinha tirado o povo lá do Egito com mão forte, ficaram ali rodando no deserto, e quando eles atravessaram o rio Jordão a pé, aí eles viram lá o pessoal de Jericó que eles tinham realmente Deus estava com eles, com os israelitas. Estava com Josué e com o povo que ia entrar na terra prometida. E aí eles acharam, mas eles entraram, mas não vão derrubar o muro não. O fato deles já ter passado o rio já foi algo assim tremendo, que já deixou o povo lá atribulado. Já deixou os cananeus lá, né? Já atribulados. E aí, o que é que acontece? Raabe, ela crê nesse Deus, esse Deus de maravilha. E ela tinha uma vida muito sofrida, né? Lá era uma prostituta, uma pessoa como se fosse desqualificada no tempo dela, né? E aí ela disse que creu e ela queria viver aquela presença. Então, quando ela viu os emissários israelitas que estavam lá para observar a terra, né? Ela pegou e quando viu que eles tiveram que se esconder para não ser pegos e mortos, ela acolheu eles e pediu. Ela pediu, peço a vocês que quando o Deus de vocês abençoar vocês e vocês dominarem essa terra, tenha misericórdia de mim e dos meus parentes. E eles até disseram,
ou a gente vai deixar um lenço, você vai botar um lenço vermelho na sua janela em algum lugar alto lá, que quando a gente vier para conquistar, a gente vai levar vocês e você e a sua família junto conosco, tá certo? Vocês vão ser poupados. Assim como tiveram misericórdia de nós, vamos ter misericórdia de vocês. E isso eles falaram para Josué, e Josué também chancelou, carimbou e aceitou o que eles acordaram lá, né? E sob juramento ao Deus Altíssimo, né? E aí, pessoal, Tiago finaliza explicando: assim como um corpo sem espírito é morto, tem a fé sem obras é inutilidade. Essa fé é morta, é inútil, não vai servir para nada. A verdade é essa. Então, essa passagem é até muito conhecida, porque tem gente que diz: a fé sem obra é morta. Não adianta dizer que serve a Jesus, mas tem uma vida totalmente desregrada, sem frutos do Espírito Santo, sem fruto na presença de Jesus. Não vai servir de nada. É isso que Tiago ele trouxe para as pessoas, né? E a gente também tem que trazer para nós nos dias de hoje. Essa reflexão vai servir para a gente ter cuidado. Para quem se diz cristão, às vezes eu me pego muito com alguns amigos do trabalho, eles dizem: cara, minha mulher vai para a igreja, mas quando eu volto parece que veio foi do inferno. Acho que parece que ela tá andando com coisa ruim. Por quê? Porque a pessoa sai da igreja, vê a palavra, escuta a palavra, mas chega buscando problema, não demonstra amor, não demonstra calma. Ó, o cristão que ama Jesus Cristo, que quer ter essa fé, que quer ter essas obras, ele tem que ter paz, entendeu? E não se engane, no mundo espiritual, os feiticeiros que trabalham com o lado maligno, eles, às vezes eles, já vi, né, um pastor falando que quando ele era do ocultismo, ele pegava um pó de cemitério, que ele fala, até o nome eu não lembro, e jogava na casa dos crentes, em todas as casas, mas principalmente a dos crentes, para que os crentes ficassem esbravejando, gritando, perdessem o controle, porque isso afasta o crente da presença de Deus, entendeu? O que deixa o crente na presença de Jesus é a mansidão, é o bom caráter, é a ternura, é a benignidade, é a mansidão, é a pacificação. Você tem que ser pacificador, nunca botar lenha na fogueira, entendeu? Então é isso. Trazendo para os dias de hoje, é você usar de amor com as pessoas, com seus filhos, com seus colegas de trabalho. Falo sempre assim porque é onde a gente está, a nossa fé, a nossa força espiritual no Deus vivo, nosso Deus Yahvé, é a gente falar dele, falar que Deus é bom, que Deus cuida dos seus. Às vezes Deus leva as pessoas morrem. A pessoa de Deus morreu, mas Deus se agrada na morte de um santo dele. Para você ver, ó, Deus se agrada na morte de um santo dele, mas Deus não se agrada na morte de uma pessoa ímpia, uma pessoa má. Não se agrada. Deus quer a conversão através de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo dele. Deus quer isso, que as pessoas se convertam, que as pessoas busquem estar na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo, sempre na presença, em oração com o Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito Santo que lhe ensine a orar. E não é só quando você ora no seu quarto fechado, que você se prostra, se ajoelha, se senta, se deita. O Senhor quer te escutar. O Senhor quer te escutar. Não importa se tu está dentro do ônibus, do transporte público, do Uber, se tu está no teu trabalho no momento ali sozinho, vai orando. Se tu está lavando a tua louça, se tu está lavando a tua roupa, se tu está levando teu filho para a escola, se tu está dirigindo sozinho, fala com Deus. Deus gosta de te escutar. Ele sabe todas as palavras antes de você falar, mas Ele se alegra em ouvir tuas palavras. Mas nunca esqueça de sempre falar para Deus o que tem na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Porque às vezes a gente pede saúde a Deus, a gente pede dinheiro, a gente pede carro, a gente pede casa. Porque é normal, Deus tem tudo para dar.
A palavra de Deus ainda fala que se a gente conversar com Deus e contender com Ele, a gente vai viver as maravilhas na terra. Nós, seres humanos, não é para viver em miséria, não. Meu irmão, se você está com escassez na tua casa, se tu está com problema, é porque tu não está buscando em Deus e lutando também, né? Porque não é só orar, né? Você tem que ter ação. A oração significa conversar, mas ter uma ação também, né? De buscar. Busca o emprego, busca o trabalho. O Senhor vai abrir portas. Bota uma coisa na tua casa. Vai ser um autônomo. Bota um negocinho, um mini negócio. O Senhor vai te honrar. Entendeu? Mas tenha zelo. Tenha limpeza. Tenha limpeza na sua casa, no seu trabalho. Entendeu? Não seja desorganizado. O Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, eles habitam na limpeza, entendeu? Faz o teu negócio um negócio limpo, honesto, justo, entendeu? Se você vai colocar um negócio de limpeza, de comércio, seja lá o que for, uma venda de lanche, bota Deus na frente, tá bom? Mas faz por onde também as pessoas estejam querendo negociar contigo. Seja uma pessoa simpática, que ama as pessoas, né? Que quem tem Jesus vai amar as pessoas, né? Mesmo quando as pessoas falham com a gente vai amar do mesmo jeito. Porque a gente sabe que a falha delas é porque somos humanos, pecadores, e às vezes tem espíritos malignos que estão por trás da vida dessa pessoa fazendo ela errar, tá certo? Então devemos ter essa paciência, a gente tem que ter esse perdão. Então traz Deus para o teu negócio, entendeu? Traz Deus para a tua vida, conversa 24 horas com eles, com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Jesus quer te ouvir, te salvou, não foi à toa não, morreu na cruz, com a dor imensa, com o pecado de toda a humanidade, não foi à toa não, porque te ama, te salvou, quer você com Ele na eternidade, no céu. Entendeu? No arrebatamento nós vamos ver Jesus, pela misericórdia dele, porque nós nem somos dignos de ser salvos, a verdade é essa. Somos sujos, pecadores. Por isso que a gente tem que se santificar, se limpar, buscar ter as vestes espirituais brancas, para que Jesus olhe para a gente e não vê mácula, não vê sujeira, não vê pecado, não vê sangue nas nossas vestes espirituais. Deus, ele não nos vê como a gente é assim, não. Até ele vê, que ele sabe que ele construiu a gente assim, mas ele nos vê com a veste espiritual, de um modo diferente. Será que nossa roupa está branquinha? Será? Será que nós estamos fazendo o certo que agrada a Deus? Então a gente está vivendo dias ruins, dias difíceis. Nosso Brasil é um país violento. Nossa política é suja. As pessoas são más. A verdade é essa. Porque a palavra de Deus, ela diz que o amor ia se esfriar, e está se esfriando, pessoal. Algumas profecias estão sendo... Tudo que tem na Bíblia, as profecias que Jesus falou, vem acontecendo, e o povo, que somos nós, que sou eu que eu falo isso, eu prego para mim também. Essa palavra serve para mim. A gente é frio, não tem sentimento, entendeu? A gente quer que os outros se lasquem, vá se danar, que se dê mal. E não é assim. Não é assim. Se você é um crente, se você é um católico, se você é uma pessoa que é cristã, você ama a Deus, seja lá qualquer sua denominação, entendeu? Se você é cristã, se você crê em Cristo, se você tem a fé de crer em Cristo, você tem que ter obras. Obras que agrade a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo, que agrade ao céu e agrade aqui na terra também as pessoas. Que as pessoas possam ver Jesus na tua vida, meu irmão e minha irmã. Então, essa palavra que eu deixo, essa reflexão, eu espero que você consiga mudar, que Deus te dê fortaleza, nesse ano te dê força, te dê paz, que esse ano possa ser um ano tremendo, que Deus possa abençoar o teu ministério. Não sei qual é o teu ministério, se é de oração, se é de profecias, se você é um pastor, se você é um diácono, se você é um simples membro da igreja, mas que tem uma promessa de algo tremendo na tua vida de Deus. Vai buscar, viu? Vai buscar
vai com mansidão, com calma, o Senhor vai te honrando passo a passo. Então, você que viu esse vídeo e quiser aceitar Jesus, eu te digo, é bom, viu? É maravilhoso. Eu só me arrependi de uma coisa, de não ter aceitado antes. Apesar que eu tive uma vida quase toda na igreja católica, mas não praticante. Que a gente gosta de dizer que é católico, mas para mim tem dois tipos de católicos. Existe o católico apostólico romano, praticante, e existe o católico que só diz que é católico para não dizer que não tem religião. Entendeu? Que é só aquele que tem fé em Deus, em Cristo Jesus, mas não quer fazer obra nenhuma, não quer buscar obra nenhuma. Entendeu? Então não é isso. Agora, se você é um católico que professa a sua fé, que sabe da existência de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, se você quer aceitar verdadeiramente Ele na tua vida, procura um líder espiritual, um padre, um pastor, e entrega a tua vida nas mãos do Senhor e tenta ter uma vida digna, tenta ter uma vida do amor, uma vida com gratidão a Deus por todos os minutos, porque a gente é só um corpo, que na hora que Deus chamar o Espírito, a gente vai estar morto. Saiba que nós somos cadáveres, futuros cadáveres caminhando para a sepultura. Às vezes a gente até tem a ambição, sei lá, a ganância de querer ter bens. E se Deus der, glória a Deus. Eclesiastes fala que se Deus der riqueza e poder a você, é dom de Deus. Mas ele fala também que você deve se alegrar, beber, comer e se alegrar com o fruto do teu trabalho. Tá certo? Então, se Deus te der, glória a Deus. Se não te der, glória a Deus também. Tá certo? Então, se você aceita Jesus, escutou meu vídeo, Deus falou contigo, ao teu coração, o Espírito Santo falou para ti com essas palavras. Se você puder botar no comentário que aceitou a Jesus, eu vou ficar muito feliz, tá bom? E se você também já conhece a palavra de Deus, assim como eu, que também busco, está sempre conhecendo, se você está afastado, que o Senhor Deus possa te reconciliar. Busca também uma igreja, entendeu? Busca a leitura diária da Bíblia, busca um líder espiritual decente, que tenha frutos. Se você tem um líder espiritual, mas que os frutos deles não são bons, se afaste dele. Agora, se você tem um líder espiritual, que é um homem de Deus, que é um homem sério, que é um homem que tem caráter, que você vê o devocional dele a Deus, glória a Deus, vá para perto dele, cresça junto com ele. Mas se vê que é uma pessoa que tem malícia, que tá só querendo tirar um pouquinho de dinheiro que tu tem, que infelizmente nós estamos vivendo essa época de falsos pastores, falsos profetas, que a Bíblia já dizia que iria ter. Então, se afasta, pessoal, se afasta. Busca um líder espiritual honrado, observa as obras dele, observa as palavras, observa o jeito dele de agir, se é com caráter, se é com decência, se é com respeito à palavra de Deus. A gente tem que ser pautado na Bíblia. Tudo que tem na Bíblia, a gente tem que se pautar. A Bíblia é a nossa Constituição. Então eu vou fazer uma oração aqui. Se você escutou a palavra de Deus, que Deus me usou para falar para você, o Espírito Santo de Deus me trouxe isso para ti, e você aceitar a palavra de Deus, coloca aí nos comentários, tá bom? Eu vou ficar feliz. Se você também quer voltar ao caminho do seu pote, coloca lá, eu gostei da reflexão, e vou buscar uma igreja, vou buscar me consertar, vou buscar... O que você colocar aí, eu vou saber que você foi uma alma tocada por Deus através desse vídeo do canal falando de Deus, tá bom? E eu vou fazer uma oração pequena, você repita comigo se você vai aceitar Jesus ou se você vai se reconciliar, tá bom? Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por este ano que passou. Estamos iniciando 2025 na tua presença. Glória a ti por isso, meu Deus. Senhor, eu te peço que tu possa abençoar todos que escutaram essa palavra e aqueles que também não escutaram, mas que vai escutar um dia. Que o Senhor possa ter misericórdia da humanidade, que muitas das vezes estão virando as costas para ti, meu Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua salvação, pelo teu sofrimento na cruz para salvar um sujo pecador que é o que nós somos. Senhor Jesus, muito obrigado. Agora vamos repetir comigo, tá, pessoal? Quem vai aceitar Jesus? Senhor Jesus, eu te aceito
como meu único e verdadeiro Senhor e Salvador da minha vida. Apaga os meus pecados, as minhas transgressões perante a Ti. Apaga e limpa com Teu sangue precioso no mundo espiritual. Escreve, Senhor Jesus, o meu nome no livro da vida, e que um dia, Senhor, eu possa Te ver face a face, Senhor Jesus. Já Te agradeço, Senhor Jesus, por estar cuidando de mim, por estar cuidando da minha família. E eu Te peço, Senhor Jesus, me dá força para caminhar e não sair mais da Tua presença. Os que vão se reconciliar, repitam comigo. Senhor Jesus, perdoa pelos momentos que me afastei da Tua presença. Me perdoa pelas minhas falhas, pela minha fraqueza humana, pecadora, que me fizeram afastar de Ti. Eu reconheço, Senhor, que Tu é o único e verdadeiro Senhor e Salvador da humanidade e também da minha vida. Senhor, apaga minhas transgressões, eu quero voltar para o Teu convívio, o Teu lar. Escreve novamente o meu nome no livro da vida, Senhor, e me dá força, esperança, me dá coragem para lutar e estar sempre ao Teu lado. Protege os meus. E assim, Senhor, nós já Te agradecemos, Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, na presença do Espírito Santo, que presidiu essa pequena reflexão. Amém. Então, pessoal, glória a Deus. Vamos trazer mais vídeos, tá? É um ministério que Deus há alguns meses trouxe para mim. Vou confessar para os irmãos que não é fácil a gente fazer esse estudo, pesquisar e vir aqui fazer essa reflexão. Não é fácil, é difícil, mas o Senhor, Ele te dá forças, tá? Continua nos caminhos do Senhor, vale a pena. Se tem algum parente teu que está fora dos caminhos do Senhor, mas através da tua vida o Senhor vai agarrar ele, e ele vai estar temendo e tremendo na presença de Deus, assim como a gente está buscando diariamente. Paz do Senhor a todos, até o próximo vídeo, Deus abençoe, tá? Abraço.